Fala galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos falar de um filme de terror, drama e ficção. Nós vamos falar sobre Uma Noite de Crime. E afinal de contas, como eu vou falar de um filme de terror e história? Gostou da ideia? Fica aí até daqui a pouco. Solta a vinheta, produção! Bem, gente, a gente está aqui para falar desse filme de terror. Muita gente às vezes nem acha tanto terror assim, mais um suspense, não é? E o que a ideia do filme nos passa? Não tem grandes atores assim que nos chame tanta atenção. Hoje, aqueles filmes que começaram em 2013 vieram até os anos 2021 com 5 filmes no total. E qual é a ideia principal? Há um dia no qual, dentro dos Estados Unidos, há uma noite liberada ao crime. Não importa se você assaltou, roubou, matou, se vingou, tudo isso está baseado em que a lei não existe. Parece um absurdo, não é? Um momento no qual você acha que somente traficantes, ladrões vão para as ruas para cometer essas atrocidades. Não! Pessoas comuns, cidadãos de bem, vão para as ruas cometer crimes também. Afinal de contas, onde que a gente vê isso? Onde que a gente pode falar que a nossa sociedade chegou a um ponto no qual nós não temos freios sociais que consigam fazer com que isso não aconteça? Eu acho que para traçar um norte para o vídeo, eu tenho que falar de 3 pensadores. O primeiro deles é Emile Durkheim. Durkheim falava na anomia da sociedade. O que é essa anomia? É a falta de freios que levava as pessoas a se suicidarem. Mas se a gente pensar e extrapolar essa ideia, a anomia também faz com que você não tenha freios para ter limites nas coisas que você vai fazer. Então, passando por Durkheim, nós também podemos falar do pensador inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes cunhou a célebre frase "o homem é o lobo do homem". Ele também falava que o homem é mau por natureza, que nos transforma em seres humanos e permite que exista mal ou bem uma sociedade formada é a própria sociedade, as leis que gerem essa sociedade. E por último, nós vamos falar de Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele falava da pulsão de vida e pulsão de morte, aonde são autoexplicativos o que nos faz querer viver e o que nos faz querer morrer. E dentro desse discurso, desse debate entre essas pulsões, aparece a violência. Uma violência que está presente e muito presente na nossa sociedade na atualidade. Nós vivemos em sociedade há pelo menos, mais ou menos, 6.000 anos. E nesses 6.000 anos, várias leis que são chamadas de consuetudinárias, ou seja, que não estão escritas, elas fazem com que nós respeitemos uns aos outros, que nós respeitemos a vida. Por isso que nós acabamos tendo tanta aversão a quem mata uma outra pessoa. Viver em sociedade é ser contra isso. Bertier, você só está falando de conceitos de psicologia e sociologia. Aonde entra história nisso? Agora vem a parte interessante. Para começar o nosso vídeo, nós vamos voltar para a Grécia Antiga.
quando os lacedemônios, os espartanos, tomaram a região aonde eles viviam, eles transformaram um grupo de homens em servos do Estado. Não eram escravos de alguém. Eles pertenciam à Grécia. Eles pertenciam a Esparta. E uma das formas de se treinar um futuro soldado espartano entre os seus 17 e 18 anos era soltar esses garotos nos campos, aonde eles ficavam observando os zilotas, que são esses servos do Estado, e procurarem dentro desses homens, mulheres e crianças possíveis futuros líderes que pudessem levar os zilotas a se revoltarem contra os espartanos. Então, o que era incentivado a essas crianças, a esses jovens? Assassinar esses futuros líderes dos zilotas. Sim, era um costume dentro dos espartanos incentivar o assassinato de pessoas que trabalhavam para eles, mas que seriam, no futuro, perigos para a própria sociedade espartana. Se a gente for trazer isso para dentro do filme, um dos primeiros comentários do filme de 2013 é: a violência diminuiu quando a noite de crime foi colocada para funcionar, para valer. Eu sei que é uma comparação difícil de se entender, mas então eu vou botar uma mais clara ainda para vocês entenderem. Por volta de 1500, houve o casamento de um príncipe com uma princesa francesa, sendo que o príncipe era protestante e a princesa era católica. Foi incentivado que os huguenotes, que eram esses protestantes da Europa, viessem para o casamento para mostrar a paz entre protestantes e católicos. Na noite de São Bartolomeu, os cristãos foram para as ruas para matar os protestantes. Vejam, não estamos falando de pessoas violentas por si. Não foram pessoas que não tiveram educação. Foram pessoas criadas dentro do cristianismo e que foram para as ruas e mataram em uma noite, numa noite de comemoração a São Bartolomeu, um mártir do cristianismo, um homem que foi assassinado defendendo a religião. Ou seja, é nessa hora em que nós vemos que o cristianismo e os seus mártires, eles surgem da imolação desses homens. São Cristóvão foi outro que foi assassinado, amarrado num tronco, e os homens ficaram brincando de tiro ao alvo com flecha com eles. Ele era um mártir. Joana d'Arc na França também foi outra mártir. E São Bartolomeu também foi um mártir. Todos esses que eu falei morreram defendendo o cristianismo, e um cristianismo que vinha de Jesus Cristo, que pregava: amai-vos uns aos outros como quem ama a si próprio. E esses homens foram para as ruas para assassinar aqueles que eles acreditavam não seguiam a sua mesma religião. Então, esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês. Só que o vídeo vai ficar um pouco maior do que eu queria. Então, semana que vem eu volto a falar do assunto, eu volto a falar de uma noite de crime, mostrando para vocês que não foram só os espartanos e não foram só os cristãos franceses que levaram o assassinato de outras pessoas como uma coisa comum e aceita pela sociedade. Tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários,
Fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.